Paz Senhor, meu irmão, minha irmã, você está assistindo agora o Ebenecis Podcast da classe dos Juvenis. Hoje nossa lição é a lição de número 10. Vale a pena esperar. E eu não estou sozinho, estou com a professora e irmã Milka Saldanha. Paz do Senhor, Milka. A paz do Senhor Reinaldinho, a paz do Senhor a você, professor, papai, mamãe, aluno que pode estar nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Que essa lição venha a ser bem edificante. Amém, glória a Deus. Bom, nosso título é Vale a pena esperar. Nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também dos desejos da tua mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com o que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Então, nossa lição de hoje ela vai versar sobre uma fase muito importante dos nossos jovens que estão na classe dos juvenis, ali entre mais ou menos 14, 15 e 17 anos. E eles estão no começo da sua vida amorosa, né? Com certeza eles já gostam de alguém. Alguns deles até os pais permitem que namorem, outros namoram escondidos, muitas vezes. É uma realidade triste, mas é verdade. Então você, como professor, precisa passar para eles uma mensagem da importância de se manter virgem, de se manter casto, de se manter consagrado, puro, fugindo dos desejos da carne, da impureza sexual, não é? E mostrando para o jovem como é que deve ser um namoro santo, um namoro puro. Porque, meus queridos irmãos, escolher esperar no Senhor, ter paciência na vontade de Deus e que Deus vai mandar no tempo certo a pessoa certa, não é tão simplesmente se abster do pecado da fornicação. Porque isso a fornicação seria um nível mais grave, um nível né? Mas um namoro santo envolve muitas coisas, como, por exemplo, evitar carícias exageradas, evitar conversas inapropriadas. Tudo isso envolve escolher esperar. Tá certo? Então, esse é o contexto que nós vivemos hoje, né? Nós temos jovens que são todos os dias atacados por uma mídia que normaliza condutas incomuns, condutas que não deveriam, para a idade deles, estar sendo apresentadas. É uma hipersexualização desde a infância até a juventude, que deságua numa noção própria de relacionamento sexual, de relacionamento amoroso, destruída e pervertida por Satanás. Isso mesmo. Como o Reinaldinho falou, é bem interessante a gente tentar, professor, sobre a realidade em que nós estamos. Cada vez mais o acesso a materiais ilícitos e próprios para a faixa etária é maior. E eles têm esse contato não apenas pelo celular, como a gente imagina, mas dentro da escola, com os seus colegas, com seus amigos. Eles estão dentro do mundo. Eles vão à escola, eles vão a parques, eles vão aos shoppings, e lá tudo o que acontece envolve eles dentro de uma cultura de uma sexualidade indevida contra a palavra de Deus. E isso vai gerar dúvidas, anseios e vai despertar desejos antes do tempo, muitas vezes. Por isso a importância da lição. Talvez você pense, isso é um assunto para ser abordado em casa, também. Mas a igreja, ela também tem um papel dentro dessa temática. E somos nós, professores, que vamos abordar. E aí eu faço uma recomendação a você que traga esse assunto dessa lição de uma forma séria, porque é um assunto sério, mas também de uma forma leve. Muitos têm vergonha, se sentem constrangidos, e vocês podem ter pontos diferentes dentro da classe. Vocês podem ter alunos que já tiveram uma vida sexual ativa, por exemplo, porque não eram cristãos, não seriam lados cristãos, se converteram recente. E você pode ter alunos que também não tiveram, que estão ali vivendo em santidade, de forma caixa, esperando no Senhor. E como você vai abordar esses dois pontos? Então, trazer uma leveza para a sua aula é importante, mas retomando sempre a seriedade, né? Quando a gente fala de relacionamento entre homem e mulher, a gente vai sempre focar no fim, que é o casamento. E a palavra do Senhor, ele diz que o casamento, ele vai ser uma pequena
construção de como é o relacionamento em Cristo e a igreja. Então, é algo belo, sublime, complexo, mas importante. E a gente vai trazer esses pontos para eles. Que a gente não venha falar nessa aula apenas sobre a abstinência sexual, como aqui muitas vezes é falado. Vamos falar só disso. Não. Que a gente possa aprofundar os pontos e trazer a esse aluno o real propósito de um relacionamento, né? E o quão belo é isso, conforme a palavra do Senhor. É verdade. E é muito bom esse seu alerta, professora, porque também nós não podemos transformar a nossa aula numa aula de introdução sexual, numa aula de biologia reprodutiva, tá certo? Isso não é o papel do professor da EBD. Isso é papel dos pais, um eventual curso de noivos, de recém-casados. Você pode tratar com um assunto mais específico da área de relacionamento físico, né? Mas nós vamos ensinar aqui os princípios básicos, né, do namoro cristão, os princípios básicos para ter uma vida rumo ao casamento. O sentido primordial do namoro, bem, na Bíblia nós não temos um namoro propriamente dito, mas na Bíblia nós vamos encontrar é, pessoas que ali passaram por um período de teste, de prova, de se conhecer, não é? Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que esperaram muito tempo para namorar. Por exemplo, Moisés foi uma pessoa que esperou muito tempo para namorar, não é? E temos também exemplo de pessoas que nunca namoraram, nunca se casaram, mas que mesmo assim são pessoas que tiveram a vida cheia da presença do Senhor Jesus. Veja, o objetivo do ser humano é se aproximar do seu Criador. A família é apenas uma consequência divina. Tá certo? A família é um projeto de Deus para a humanidade, mas o objetivo do homem é se encontrar com seu Criador. Se a pessoa não se casa, não tem filhos, não constitui família, tá tudo bem, desde que ela se aproxime do seu Criador. Agora, o que não pode é a gente perverter as coisas, não é? A gente não pode achar que o casamento é só um pedaço de papel, né? Ora, o casamento é só um pedaço de papel, mas dinheiro também. E ninguém rasga dinheiro por aí. Então a gente precisa entender que o casamento é algo sério, tá certo? Embora não seja a coisa, não seja a coisa primordial que o homem e a mulher tenha que ter, mas é com certeza uma coisa que é uma dádiva de Deus dada ao homem. É algo que o homem busca, construir família, crescer e multiplicar-vos, não é? E encher a terra. Não, nesse sentido, é uma bênção de Deus. No casamento, irmã Milka, a proteção. O casamento, ele é uma prova de obediência a Deus. Por exemplo, Gênesis 2:24. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. Hebreus 13:4. Honrado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Então, ou seja, o compromisso no casamento, o compromisso para se casar é obediência a Deus. Tá certo? Lá em Gálatas 5:19 fala: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Ou seja, o casamento é a fuga, o casamento cristão é a fuga dessas obras da carne. Quando você se casa, claro, quando você se casa puro, casto, quer dizer que você consagrou a sua vida toda a Deus e agora você está entregando todo aquele sacrifício que você teve na sua vida agora nas mãos do Senhor Jesus. O que não quer dizer, irmã Milka, o que não quer dizer que as pessoas e aqui é o ponto que você já falou também, para não constranger os seus alunos, não quer dizer que uma pessoa que cometeu o pecado da prostituição, a pessoa que cometeu o pecado da fornicação, que ela não possa ser restaurada, né? E o Senhor é especialista em restaurar os corações, em restaurar os entendimentos e pensamentos. Às vezes, a pessoa teve uma vida que desagradou a Deus. Mas por uma escolha de fé, por uma escolha de saber estar na vontade de Deus, toda a vida dela é transformada. Através da obediência a Deus, através do matrimônio.
Se a pessoa mora junta com a outra, né? É mancebada, como dizem. Nunca se casou, case-se. Case-se. Pare de viver uma vida em pecado, case-se e tenha a sua alma e a sua vida sentimental restaurada em nome do Senhor Jesus. Isso mesmo. A gente precisa entender que os pecados da área sexual, seja prostituição, masturbação, qual for a fornicação, eles são pecados. Assim como existem outros pecados, como o pecado da mentira, por exemplo. A gente não pode colocar um julgamento de valor próprio em relação a um pecado. Então, um jovem, um adulto, um adolescente que ele peca nessa área, ele é um ser humano, assim como aquele outro que fez uma mentira e que deve ser acompanhado, tratado, perdoado, e ele vai ser por Deus. Se ele busca o Senhor e ele não quer ver esta vida, há perdão para ele, tá? Há perdão para os pecados. Cristo, ele morre por causa disso, para que haja perdão dos pecados. Porque sem o derramamento de sangue não haveria remissão, está lá em Hebreus. Então, o sacrifício de Jesus é suficiente para este adolescente. E a gente precisa trazer isso. Se ele precisa ser acompanhado, é importante que você fale isso. Você não precisa expor seu aluno. Não precisa perguntar quem já cometeu qual tipo de pecado. Mas você pode dizer, olha, quem já cometeu pode me procurar, pode procurar o pastor, o líder, colocar ali à disposição pessoas idôneas, tá, meus irmãos? Muito importante isso. Pessoas idôneas, maduras na fé, que estão aptas a aconselhar para que ele saiba que ele tem onde encontrar ajuda, tá? A gente sabe que o processo do pecado, a gente nasce com ele, Cristo nos perdoa, mas algumas vezes o processo para deixar esse pecado é gradativo. Tem pessoas que Deus vai perdoar e que da noite para o dia Deus faz uma transformação grande e ela não tem mais desejo, não tem mais vontade. E tem outras que precisam ser mais acompanhadas, que vai ser algo processual. E pode ser esse o caso do seu adolescente, do seu aluno. Então, você vai estar orientando ele a estar buscando ajuda dentro da igreja, a ser acompanhado, porque é importante, e que não há vergonha disso. Se você se sentir à vontade em contar a sua história, o seu testemunho dentro de relacionamentos, fique à vontade também. Às vezes você é uma pessoa que teve um namoro santo, casou, e você pode trazer o testemunho de quanto Deus o abençoou por conta disso. Mas talvez você seja um professor que teve o contrário. Teve suas falhas, caiu, cedeu à tentação, mas foi restaurado e hoje tem sua família, por exemplo. E isso também pode servir de testemunho para o seu aluno. Então, se caso você, professor, sinta-se à vontade, sinta a vontade de trazer o testemunho, é muito interessante. Torna algo leve. E aí você traz para dentro da sala também os princípios para o cristão que não é só se abster, mas que envolve também os seus pensamentos e a sua vida devocional. A gente tem que entender que mais do que a busca por um relacionamento, o adolescente, o jovem, adulto, seja qual for a faixa etária, ele tem que estar buscando a Deus e todas as suas áreas da sua vida. Então, ele tem que estar focado em ter esse momento com Deus, ele tem que estar focado em estar estudando, se for mais velho, vai ter que ir trabalhando, e o relacionamento vai ser apenas uma das áreas da sua vida. A gente desconstruir um pouco essa ideia que muitas vezes temos de que tem que focar em ter um relacionamento a qualquer custo. Não é assim que funciona. Em Coríntios, capítulos, 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vai falar à igreja de Coríntios como deve ser um relacionamento, e em vários aspectos. Se cometeu um erro, se está casado com um descrente, se está casado com um crente. Mas tem um versículo que vai dizer, olha, que cada um permanece no seu chamado. Porque uns vão ser chamados ao casamento e outros não vão ser. Então, eu não posso tentar fazer com que um adolescente que está sendo direcionado ali por Deus a ter uma vida, ser um relacionamento amoroso, propriamente dito, a buscar a ter. Não é a intenção da aula. A intenção da aula é falar sobre o relacionamento, sobre a importância da espera. Mas trazer também um aspecto de se Deus vocaciona, por exemplo, ao celibato, tá tudo bem. Existe chamado para essas pessoas. E existe chamado para aqueles que serão vocacionados a ter uma família. Mas que, independente disso, todos devem estar crescendo na sua vida em todas as áreas. Que a vida não para, por exemplo, por causa de um término de namoro. Vai que você é professor, não sei se aconteceu já com você, Reinaldinho, mas vai que acontece, você está dando essa aula e o aluno acabou de terminar o namoro. Entra em choro. Você vai fazer o quê, professor? Você vai trabalhar isso ali também. Você tem que estar também apto a aconselhar, porque faz parte da vida. Né? E a gente trabalhar os princípios em relação a todo o relacionamento.
princípios que envolvem o respeito ao outro, princípios que envolvem a comunhão com o Senhor, a oração e todos os outros aspectos. Amém, glória a Deus. É, então, o namoro ele precisa ser um espelho, né? Um ensaio para o casamento, né? O namoro e o noivado. O namoro, ele é uma fase em que o jovem cristão ele precisa entender que ele não é um momento sexual. Precisa entender, deixar isso bem claro. É um momento de se conhecer. Você não conhece aquela pessoa. Você precisa conhecê-la, conhecer a família, conhecer com quem vão ser os seus cunhados, quem vai ser o seu sogro, a sua sogra. Você precisa entender como é que funciona aquela pessoa. Inclusive, uma dica não tá na Bíblia, não, mas uma dica é você ver como é que ela trata a mãe, o pai. Por exemplo, se a sua namorada trata mal o seu pai, amigo, você é o próximo. E vice-versa. Se o seu noivo, se o seu namorado trata mal a sua mãe, ou a mãe dele, você vai ser a próxima, né? Então é importante que você observe, tenha a revelação de olho aberto às vezes. Olha aquela situação, como é que ele trata a questão financeira, dinheiro, como é que ele trata a questão de vida espiritual, congregação, igreja local, como é que funciona isso? Olha, é muito difícil quando você arruma um namorado de outra denominação, que tem um outro credo, uma outra doutrina, isso vai acabar tirando aquela construção que você já tinha, aquele edifício espiritual que você já tinha construído. E sem falar que isso demonstra uma fraqueza espiritual enorme, porque só porque você namorou, você vai sair da sua congregação, da sua igreja? Tá certo? Às vezes vale a pena você esperar a pessoa certa, esperar a pessoa certa. Muitas vezes a pessoa certa está do seu lado e você não percebe, você não sabe, mas o seu coração ainda não está pronto para ela. E tá tudo certo, porque é o que Deus quer. Deus precisa que às vezes o jovem não namore com 15, com 17 anos, porque Deus precisa que ele primeiro amadureça, porque como é que um jovem, um adolescente que está em construção do seu caráter, que precisa ser moldado, lapidado pelo Senhor todos os dias, vai se comprometer a ser fiel, a amar. Por exemplo, olha o que fala lá em Colossenses 3,19: Vós, maridos, amai vossa mulher e não a trateis com aspereza. O menino é bruto, o menino é todo abusado. E aí termina que ele vai levar isso para o casamento. Ele precisa ser primeiro lapidado por Deus. Por exemplo, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Olha só, um jovem não está pronto para isso. Por isso que o namoro e o noivado é muito importante. Porque você precisa conhecer aquela pessoa, conhecer a dinâmica de relacionamento que vocês vão ter, para depois saber se você vai noivar, para saber se você vai casar. E jovens, professores também, tem muitos professores da classe de meninos que não são casados. Um conselho que eu mesmo trago para minha vida e por isso hoje, graças a Deus, sou casado com uma pessoa que eu sei que foi Deus que preparou para mim. Obedeça primeiro o seu pastor e obedeça o seu pai e a sua mãe. Mesmo que seu pai e sua mãe não sejam crentes, mas eles te amam e eles zelam pela sua vida. Eles não vão querer que você namora uma pessoa, perca tempo num noivado sem sentido, tá certo? Mas Deus quer que você, através desses canais, desses instrumentos de Deus na sua vida, escolha uma pessoa certa, receba essa pessoa na sua vida e assim viva uma vida conforme a vontade de Deus. Reinaldinho, e aqui talvez no momento dessa aula em que você estiver falando sobre esses pontos que o professor Reinaldo falou, talvez você, professor, se depare com a seguinte pergunta. Então, com quantos anos eu devo namorar? Com qual idade eu devo namorar? Nessa faixa etária, muitos se preocupam com a idade. Que quando a gente começa a falar sobre maturidade, sobre que namoro é um momento de perguntas difíceis, porque é uma pergunta difícil você trabalhar como vamos lidar com as finanças. Porque dinheiro, ele mexe não só com o dinheiro, o papel, o Pix, enfim, com o banco, mas ele mexe com o caráter, ele mexe com relação à sua
forma de organização de vida, com propósito. Quando você fala de dinheiro, de finanças, você entra em várias outras áreas. E aí, como faz com 15 anos, com 16 anos, com 7 anos? Quando a gente começa a falar esses pontos, o adolescente fica, então, com quantos anos eu devo namorar? E aí nós, professores, não estamos lá para dizer com qual idade eles vão começar a ter um relacionamento. Né? Isso, papai, mamãe, ele e o senhor. Né? Eles precisam dessa equipe ali para decidir isso. Mas que a gente vai trazer com ele que, para se iniciar um relacionamento, ele precisa, acima de tudo, ter um relacionamento firme com Deus. Antes de qualquer relacionamento, é ele com o Senhor. Depois ele e sua família, que aí ele entenda seus pais, para depois ele entender, para depois ele estar com relacionamento de igreja e depois vir um relacionamento com uma outra pessoa para o namoro. Então, primeiro ele tem que ter um relacionamento com Deus, bem firmado, bem construído. Depois, o relacionamento com seus pais, bem firmado, bem construído. Ele tem que ter um relacionamento com a sua igreja local, estar servindo em sua igreja local. E aí, ter seus amigos, depois, um namoro. E para isso, ele vai ter que atender a série de requisitos, porque o namoro ele é uma preparação para se chegar a um casamento. Então, se eu quero chegar a um casamento algum dia, e eu sou uma menina, e eu quero casar, por isso que eu vou namorar, então, será que eu sei o que é ser mulher segundo a Bíblia? Será que eu estou ali entendendo qual é o processo para me tornar essa mulher, não só de Provérbios 31, mas de Efésios 5? Será que eu sei e entendo que eu não posso ser feminista e cristã, que isso não vai dar certo? Entende? Será que com 15 anos eu vou ter essa maturidade para lidar com isso? Será que com 15 anos eu vou entender o que é a submissão da mulher e o menino vai entender o que é ser autoridade sobre a sua casa? Será que tem idade? Então, quando eles fazem essa pergunta sobre com que idade, traga esses pontos de reflexão, façam eles refletirem para que eles vão orar para saber se eles têm condições de ter um relacionamento. Também ninguém vai aconselhar algum adolescente da classe que está ali para terminar, a não ser em um caso que a gente realmente veja necessidade de intervir. A ideia também não é fazer ninguém terminar namoro, mas é trazer a reflexão de se estão em condições, se estão aptos para esse relacionamento. Porque o fim de um namoro não é um namoro nele só. Né? Ninguém namora para namorar, isso é coisa do mundo. A lição vai tratar, inclusive, em relação a ficar. Né? A você ter um relacionamento passageiro, leviano. Isso é coisa do mundo, não é coisa do crente. Então, se eu não estou ali namorando, eu quero casar, porque eu estou tentando observar se esta pessoa tem qualidades para isso, mesmo que para o futuro, abre-se ali um alerta, né? Então, o professor não vai dizer a idade, mas você vai trazer esses pontos de reflexão para ele. Quem sabe assim ele, inclusive, não vá buscar aos seus pais, vá buscar um aconselhamento, e aí Deus vai tratando com ele, né? É, é verdade, professora. Então, nós temos então duas situações na nossas turmas de juvenis. A primeira é o jovem adolescente que não namora. Que primeiro, adolescente não é para namorar, a gente já sabe, mas na nossa turma é de 15 a 17. E aí as meninas já foram debutantes, já passaram, agora são mulheres, não é? Então aí você precisa ter mais cuidado, tá certo? Porque muitos deles podem até namorar na sua sala. Então, tem pessoas que estão esperando e pessoas que já estão namorando. Para quem está esperando, em suma, é espere mesmo. Aguarde no Senhor, busque a palavra de Deus. Não é tempo de caçar, né? Muitas vezes você vai responder qual a idade que eu vou namorar. Depende de como ele pergunta. Se ele pergunta, mas professor, quando é que eu posso namorar? Ou se ele pergunta, professor, quando é que eu posso namorar? Pois é, dependendo da ânsia dele por namorar, você pode dizer, não, próximo ano, mas daqui a 3 anos, né? Mas o ideal é que essa pessoa busque ao Senhor, tá certo? E busque o conselho dos seus pais, dos professores, dos seus pastores, porque a idade certa para namorar depende da maturidade espiritual. Se a pessoa não tem maturidade espiritual, ela não pode namorar muito cedo, porque ali aflorarão as suas concupiscências, as obras da carne, a lascívia, no caso. Então é necessário que sempre se observe a maturidade espiritual. Tá bom? E maturidade espiritual não é cantar bem, não é pregar bem. Maturidade espiritual não é levar multidões à loucura em nome do Senhor Jesus. Na verdade, a maturidade espiritual ela é vivida dentro de casa, no seu trabalho, na sua escola, tá certo? Isso é você ser maduro espiritualmente.
ok? E para quem já namora, recomenda-se o quê? A mesma coisa, buscar ao Senhor, não colocar o seu namoro no centro da sua vida, como você bem já falou, professora. Terminou o namoro, acabou-se tudo. Ah, vou me matar. Ah, vou deixar a escola. Vou deixar a faculdade. Não. Terminou o namoro? Continua seguindo a Jesus, certo? O namoro é uma fase de se conhecer. Há um compromisso, né, de que você não vai sair por aí a cada esquina firmando novas relações, mas não. Há um compromisso ali tênue, tá certo? Que você precisa sempre ir construindo e alimentando o relacionamento com diálogo, com compreensão, com a busca conjunta por Deus. É muito importante isso, né? Você que faz isso enquanto você está namorando, está noivo, na sua vida de casado, você vai fazer devocionais na sua casa, você vai ser um líder espiritual da sua casa, ok? Então, a gente percebe que há, professor, uma proteção de Deus dentro da família. O jovem e a jovem que rumam essa jornada rumo ao casamento, né? Eles têm que entender que eles têm a proteção de Deus, a bênção de Deus na vida. E isso é a coisa mais importante que eu acho que tem que ser dita nessa aula, é isso, tá certo? É que quando você e um homem, né, e uma mulher, ou seja, lembre que o namoro é um espelho do casamento, é uma prévia, né, do relacionamento. Então, tem que ser monogâmico, heterossexual, tá certo? Monogâmico porque são só duas pessoas, não quatro, não cinco, só duas. Heterossexual, que é um homem e uma mulher, tá certo? E eles têm que ser o quê? Esperar para casar, né? Esperar para ter relações sexuais somente no casamento. Por quê? Porque é a proteção de Deus. Irmã Milka, você que é da área da saúde, quantas jovens não vão para o hospital porque estão grávidas com 13, 14 anos, 15 anos? E isso gera um problema na família, gera um problema nas duas famílias, na verdade, problemas financeiros, problema de organização, logística, maturidade que elas não possuem. Então, quando o casamento é dentro da vontade de Deus, e as pessoas esperam a hora certa para fazer as coisas, né? Então, há uma proteção de Deus ali. Aquela criança não vai nascer desamparada, sem pai, sem mãe, criada pelas avós e pelos avós, não é? Não, Reinaldinho, deixa eu só fazer um parêntese. Desculpa atrapalhar a não, linha fique de à raciocínio, vontade. mas você falou agora, e é interessante a gente talvez trazer nesse ponto aí o quanto o pecado ele é ruim e ao mesmo tempo o quanto é vendido como uma forma boa. Porque é vendido como se você começar a ter uma vida ativa muito cedo, vai ser algo muito bom, porque você vai ser um sinônimo de liberdade, de independência. Mas a gente não para para pensar nas consequências por total, né? Reinaldinho falou a questão da gravidez num período antecipado, né? Porque um adolescente de 13, 14 anos é cedo para você ter, ainda mais principalmente você solteira, sozinha, vai causando desequilíbrio da família e tudo mais, a gente já vê que tem esse pecado já vai afetar uma área da vida. Mas afeta outra, não sei que você não engravide, mas você está em constante risco de contrair um IST, por exemplo. Então, de infecção, que é uma infecção sexualmente transmissível. Então, o seu corpo, que é templo morado do espírito, ou deveria ser, agora está sendo exposto a uma série de micro-organismos que podem causar doenças. Essas doenças vão lhe causar algo físico. Você também vai ter uma consequência espiritual a partir disso, também emocional. Veja que quando se começa a ter uma vida, pelo menos que a gente vê um pouco em ambiente hospitalar, ou em relatos com colegas da área, que começa a vida sexual ativa, se sentem bem naquele momento, passa, ficam meio mal, bate o que a gente chama de uma bad, fica meio para baixo. E aí começa a querer ir de novo, ter outra experiência para ir melhorar. E isso acaba entrando num ciclo. A pessoa fica dependente emocionalmente de ter alguém, de ter algo, além de toda uma fragilidade que causa. Meus irmãos, a gente tem vivido numa sociedade que a gente tem visto de adolescentes cada vez mais cedo com ansiedade, com depressão, temos culpado tantas coisas, mas o próprio pecado ele tem participação nisso. Quando a gente antecipa uma fase da vida e ela acontece fora da vontade de Deus, vai trazer consequências para todas as áreas. Então, traga para o seu aluno que se ele antecipa ao que Deus fez para o casamento, para ele fazer isso solteiro, de forma leviana,
Deus não estará naquilo. Então, a bênção de Deus que seria sobre ele no casamento, não vai estar antes, porque não há tempo. E ele vai ter que responder por consequências em relação à sua família, em relação a como os outros lhe veem, vai ter que dar consequências em relação à sua saúde, vão ter consequências em todas as áreas. Ele precisa entender que ele, com 15 anos, ele é responsável pelos seus atos e é responsável pelas consequências do seu pecado. Mas ele não está tendo relação com ninguém. É a pornografia. Vai ter consequência do mesmo jeito. Tem consequências. Porque o ato sexual, quando ele acontece, ele é o fim, vamos dizer assim. Mas existiram outros pecados antes disso. Pecados em pensamento, por exemplo. Pecados durante uma conversa. E ele tem que responder pelas suas consequências. Ele precisa lidar com elas. Porque faz parte. Então, em orientar o nosso aluno, que ele pense bem. Tá no momento de desejo, desespero, o que for, que ele oriente ele, retome, volte, pare, pense, respire. O que é melhor, lidar com as consequências do pecado ou lidar com a bênção de Deus sobre a minha vida? O que vai ser melhor? Porque tentação vai existir, independente da área. Mas ele tem que aprender a lidar com essas tentações e escolher estar com o Senhor. Então, o parar naquele momento é melhor. A lição fala muito de fugir. Fuja. E não é covardia você fugir. Você está sendo tentado? Fuja, corra, afaste-se da aparência do mal. Não fique naquele lugar, não fique naquela situação, para que você possa lidar com a bênção do Senhor do que com a consequência do pecado. É verdade, professora. Com certeza a gente precisa realmente escolher, né? O que eu semear, um dia eu vou colher. Então, se o jovem não busca o Senhor, a consequência é uma vida longe do Senhor, não é? Então, a gente percebe que existem muitas bênçãos, né? Se eu planto uma vida regada, um namoro regado, né? Na presença do Senhor, a consequência é uma vida junto, próximo ao Senhor Jesus, né? Então, o que eu tenho visto, e também pela palavra de Deus, o que a gente observa, é que relacionamentos que têm na sua base a Jesus Cristo, eles alcançam lugares, né? E constituem famílias excelentes, não é? Veja, você pega o exemplo de Ananias e Safira, casados, né? Ali, serviam na igreja, estavam na igreja, mas era um relacionamento que foi para um rumo um pouco sombrio, um rumo que né, esqueceu daquilo que era o essencial, que era a presença do Espírito Santo na vida deles. Então, por causa disso, eles dois resolveram, né, transformar uma união que era para o bem, agora para o mal. No casamento, quando os jovens decidem namorar, noivar, que decidem se casar, a gente vê a bênção de Deus na vida deles, tanto pela proteção que Deus vai dar àquela família e vai dar àquela união, mas também, se for um relacionamento de namoro e noivado saudável, biblicamente falando, os dois não vão ter problemas nos estudos, no trabalho, na vida social, na vida familiar. Isso porque tá tudo no seu lugarzinho. Porque ao invés de eu endeusar um relacionamento, endeusar uma pessoa, eu estou adorando a Deus naquele lugar. Então, quando não é que tem uma ordem de prioridades, né? Não é que é primeiro Deus, depois igreja, depois família, depois não, 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 não. Não é isso. É que no centro de tudo eu tenho Deus. E aí o resto da minha vida, naturalmente, de forma divina até, vai se organizando. Quando Deus está no centro, não há trabalho que roube mais tempo do que a igreja, ou vice-versa. Não, por quê? Porque está tudo dentro da vontade de Deus, né? Buscai primeiro as coisas do alto, as coisas de cima, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você tem um namoro santo, um namoro cristão, não falta tempo de você estudar, de você ir para a escola, ir para a faculdade, ir à igreja, ajudar seus pais. Não tem dificuldade. O namoro santo é santo. E você vai poder falar ao telefone com seu namorado, com seu noivo, vão poder sair com as pessoas da igreja, vão para o culto juntos, tá certo? É um namoro puro, santo, tá bom? Evitar lugares escuros, evitar andar de carro sozinho,
Tudo isso é escolha, tudo isso é amor de verdade. Se você realmente ama o seu namorado, gosta do. E cuidado com essa palavra, amar. Meus irmãos, não diga que ame a pessoa sem você amar. Você não pode namorar com aquela pessoa uma semana e já amar. Não dá. Não dá, você não conhece a pessoa. Tá certo? Então, é necessário que nós tenhamos os pés no chão. A maior parte dos conselhos que nós podemos dar aqui, e a maior parte dos conselhos que temos na Bíblia Sagrada é mantenha os pés no chão. Você é crente, não é? Então, minha mensagem final é essa: que nós tenhamos os pés no chão, tá certo? Para construir uma vida, um relacionamento santo, tá bom? E sempre obedecendo aos pais, à mãe, ao pastor, tá certo? Porque realmente, e obedecendo, acima de tudo, à palavra de Deus e ao Senhor Jesus, buscando a vida de santidade, porque isso, quando você bota Deus no centro, o resto das coisas vão tomando forma. Que a gente venha escolher, meus irmãos, a bênção do Senhor, ao invés das consequências do pecado, né? Que a gente possa tentar sensibilizar o nosso aluno sobre isso, que essa lição venha ser abordada da melhor forma possível. Peço direção, professor, a Deus sobre como abordar a temática. Verdade. É um tema que mexe muito com os ânimos dos alunos. Talvez eles fiquem bem caladinhos e você acha que não está mexendo com ninguém, mas na verdade lá dentro está. Alguns estão se doendo, vamos dizer assim, porque já tocando em feridas. Outros vão estar se sentindo constrangidos porque nunca foi abordado sobre isso. Outros podem não ter maturidade para escutar a temática e quererem rir, por exemplo. Alguns ficarem nervosos, ansiosos, enfim. Então, quem conhece melhor a sua classe do que o Senhor, né? Então, ore ao Senhor e peça discernimento a Ele sobre como preparar a sua aula. Talvez haja necessidade de abordar um tema em detrimento de outro, mas ore ao Senhor. Então, fico com essa palavra de orientação, de pedir ao Senhor a direção sobre como lidar com o seu aluno, para que essa temática venha alcançar o coração dele, porque quando nós temos relacionamentos que não agradam ao Senhor, várias áreas da nossa vida são atingidas. E isso causa, às vezes, um processo em cadeia. Então, é muito importante a gente saber com quem vamos nos relacionar. Então, Amém. peço direção ao Senhor para que Ele lhe oriente. Amém. Glória a Deus. Então, terminamos nosso podcast de hoje. Desejo a você, professor, uma ótima aula na presença do Senhor Jesus. E em breve nos encontramos novamente. A paz do Senhor. Senhor.